perguntar sobre o fator internacional, geopolítico. Como é que você vê, por exemplo, que o que aconteceu no Brasil foi também uma intervenção internacional. Houve participação externa no golpe contra Dilma e participação externa na prisão do Lula. Como é que você acha que Washington, por exemplo, vai estar olhando para a situação brasileira, né? O que é melhor? É tentar compor com o Mourão? É tentar, na verdade, aceitar um processo eleitoral normal? Porque as intervenções na América Latina têm sido muito pesadas. Eles ganham algumas, perdem outras. Mas como é que você vê o fator imperial nessa questão? Sabe, Leonardo, eu, no meu doutorado, eu estudei muito os Estados Unidos, exatamente como eles funcionavam, essa situação no início da Guerra Fria, né? E uma das coisas que eu sempre procuro chamar a atenção para as pessoas, que nós cometemos, especialmente aqui na América Latina, esse grave engano, é imaginar que a ação internacional norte-americana ela é somente conseguida através de um ator. O que eu quero dizer com isso? Nós somos um país pobre. Quais são os agentes no Brasil que têm condições de ação internacional? Certamente os nossos empresários, na sua imensa maioria, não. Por mais que internamente no país eles sejam ricos e poderosos, no plano internacional eles são muito pequenos. Quem efetivamente tem ação internacional no Brasil? O Lehman, talvez, o Gerdau, talvez, em algum sentido. Agora, nos Estados Unidos da América, você tem milhares de atores que são capazes de ações internacionais. Então, você tem organizações de empresários, por exemplo, que atuam nas políticas dos países, especialmente na América Latina, muitas vezes sem a necessidade do consentimento de Washington. Veja, de novo, às vezes o governo norte-americano ele vai a reboque dos interesses desses empresários, porque esses empresários já colocaram a campo as suas formas de ação, que incluem, inclusive, grupos paramilitares pagos, que incluem, inclusive, ação direta sobre determinados embaixadores, sobre determinados agentes políticos, atores e tal, que muitas vezes o Washington só monitora. Isso eu quero deixar muito claro, por quê? Porque se você imaginar nessa situação, quando a gente fala, os Estados Unidos interagiram ou atuaram no golpe do Brasil, a gente não pode imaginar que é o governo norte-americano. Nós temos que botar nessa percepção que existem outros agentes dentro dos Estados Unidos que têm essa capacidade de ação. Né? A gente, quando por exemplo, estuda um pouquinho mais a fundo o governo Obama, a gente vai perceber que o governo Obama ele tinha um traço que muitas vezes foi colocado de lado pelo interesse desse grande lobby armamentista, desse deep state, como eles chamam, né, de empresários. Quer dizer, o Obama queria algo e não conseguiu colocar isso em prática. Basta dizer que uma das primeiras promessas do Obama era fechar Guantánamo e era tirar o exército norte-americano do Afeganistão, e ele não conseguiu nenhuma das duas coisas. Por quê? Porque existe aí, né, um eco, vamos dizer assim, uma diferença entre o que o governo quer e o que esses empresários, esse deep state muito fortalecido pode fazer. Então, efetivamente, quem agiu no Brasil por conta da questão da Lava Jato e tal, foram esses lobbies empresários, especialmente ligados à ideia do petróleo. Esses caras têm ação dentro do governo americano e tiveram ação dentro do governo brasileiro. Não, e tem agora... ação fora também, exatamente, porque, na verdade, é interessante falar sobre isso quando a gente fala de petroleiras, transparência internacional, porque há momentos em que eles influenciam mais ou menos o governo americano e influenciam mais ou menos também outros atores internacionais. O governo americano é interessante olhar o seguinte, quer dizer, é uma grande disputa de lobbies ali dentro, né, permanente. Então não é uma coisa unilateral, né? Exato, Leonardo. A gente tem que entender isso. Nós, na América Latina, às vezes, chamamos, né, o grande mal. Eu costumo dizer que os Estados Unidos são o nosso professor Moriarty. Lembra das historinhas do Sherlock Holmes? Quando o Sherlock Holmes não conseguia resolver alguma coisa, ele não entendia como a coisa funcionava, era sempre o professor Moriarty que era o culpado. Aqui na América Latina, quando a gente não consegue entender efetivamente como aquelas relações políticas aconteceram, a gente culpa os norte-americanos.